no terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13. Deus seja louvado pela vida do diácono Cláudio, que está nos acompanhando. Diz a referência bíblica assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Meus queridos irmãos, essa referência bíblica, ela foi tanto proferida como escrita pelo evangelista Lucas. Quem foi Lucas? Lucas, ele foi o médico amado, companheiro não de todas, mas de algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lucas, ele não teve a graça, ele não teve o privilégio de Mateus. E qual foi o privilégio de Mateus? Andar com Cristo. Lucas, ele não teve o privilégio de participar da última ceia do Messias, mas Lucas, ele recebe a graça divina de ser escolhido pelo Criador, e nessa escolha Deus abre o seu coração e lhe dá a Lucas a graça de escrever 2 livros da Bíblia Sagrada. É bem sabido que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros. O Novo é composto de 27 livros. Cada página, cada vírgula, cada pontuação, cada exclamação e cada palavra foi inspirada não pelo homem, mas pelo dono da palavra, que é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Lucas recebe a graça de escrever no Novo Testamento 2 livros. Livro esse que é conhecido como Atos dos Apóstolos. O segundo livro que ele escreve é o livro que traz o seu próprio nome. Terceiro evangelho escreveu Lucas. Leandro, Lucas, ele não teve a incerteza no seu coração, mas Lucas, Adriano, ele teve sempre a certeza no seu coração que o próprio Deus estava injetado 24 horas no ministério do Messias. Foi Lucas que proferiu no capítulo de número 10, versículo 38 do livro de Atos dos Apóstolos, dizendo assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude e com poder, o qual andou fazendo bem a todos e curando aqueles que estavam sendo oprimidos com o diabo. Foi Lucas que proferiu dizendo que para Deus nada é impossível. Estamos em um culto denominado culto da família. Porém,
Este culto foi aberto. Este culto está dando continuidade por meio da exposição da palavra em nome de Jesus. E é na autoridade deste nome que eu digo para você aqui presente, você que se encontra neste canal: para o nosso Deus nada é impossível. Eu não sei o que é que você está vivenciando, mas a presença de Deus está aqui dentro desta congregação, como também está indo ao teu encontro, dentro do teu quarto, na tua sala, dentro do teu carro. Depois você vai ouvir esse sermão, mas fique sabendo que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Para mim pode ser impossível, para você pode ser impossível, mas para Ele nada é impossível. Eu sei que a presença dele está entre nós nesta noite, e eu acredito que esta palavra vai provocar dentro de você algo extraordinário. Muitos vão olhar e não vão acreditar, mas foi o impossível de Deus sendo realizado na tua história. Aleluia. Lucas, eu vou correr aqui um pouco por causa do horário. Não vou entrar muito na biografia, mas vamos partir para a referência bíblica. Lucas escreve no capítulo de número 7, observando que no versículo de número 1, reverenda Zilda, Lucas escreve falando a respeito de um milagre invisível. Porém, este milagre invisível Jesus realizou usando-lhe a sua palavra. Por onde eu passo, aonde o Senhor Deus me leva para fazer a exposição da sua palavra, eu sempre falo que a igreja de Cristo nunca precisou no passado e também no presente de amuletos para que Deus venha mover o céu e fazer milagre. Nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. É a palavra que levanta, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que dá ânimo, e é pelo poder da palavra que Deus ele vela 24 horas para cumprir. E Lucas vai dizer que Jesus faz um milagre invisível usando-lhe a sua palavra. E como foi esse milagre? Jesus está entre duas cidades, chamadas Zabulon e Naphtali. No meio dessas duas cidades se encontra a cidade chamada Cafarnaum. O Messias, o Cristo, está em Cafarnaum. E Lucas vai dizer que chegou diante de Jesus alguns anciãos. E estes anciões trouxeram-lhe diante do Cristo um pedido. E o pedido foi esse: Senhor, existe aqui em Cafarnaum um homem que ama a nossa nação. Esse homem acredita naquilo que é proferido dentro da sinagoga, o livro do Torá. Esse homem trabalha para o Império de Roma. Ele é um centurião. E nós viemos até o Senhor com um pedido deste homem, porque um dos seus empregados está enfermo,
Lucas vai usar a palavra moribundo, que quer dizer entre a vida e a morte. O evangelista Mateus, no capítulo de número 8, versículo 7, Mateus escreve a fala de Jesus. Jesus dizendo-lhe assim: diga ao centurião que eu vou na casa dele e vou curá-lo, o doente. Coisa boa é ter Jesus dentro de casa. Coisa boa é ter Ele dentro da nossa casa. Foi cantado aqui sobre a paixão, sobre o amor e a presença de Jesus. Aleluia. É bem verdade que esta casa se divide em dois termos. Pode ser casa material como casa espiritual. Porque é bem sabido que nós somos conhecidos como tricotomista. Tricotomista é unidade de três: corpo, alma e espírito. Que quando Cristo disse para Zaqueu: desce depressa, porque não é amanhã, mas é hoje que eu vou pousar na tua casa, ele estava falando sobre a tricotomia. Mas Jesus disse para aqueles anciões: eu vou na casa dele e vou curá-lo, o doente. A minha fala agora é para você que está conectado neste canal. O Cristo está dizendo por meio da sua palavra: Ele vai hoje na tua casa. Não sei qual é a dor, eu não sei qual é o desespero que está afligindo a tua alma, mas Jesus hoje está indo na tua casa, está mudando tudo, e algo novo Ele vai fazer num dia chamado hoje. O que é que eu devo fazer, pastor João Paulo Ferreira? Creia no poder desta palavra e verá o que Ele vai fazer no dia chamado hoje. Oh, aleluia. Lucas vai dizer que o ancião mandou uns amigos, e os amigos disseram-lhe a Jesus as palavras que o centurião falou, dizendo assim: não precisa incomodar o mestre, mas diga somente uma só palavra, porque eu acredito que Ele tem poder para fazer milagre usando a sua palavra. É bem sabido que não é em nossa nação só brasileira, mas é bem sabido que nos quatro cantos da terra existe um choro, existe um desespero na alma, existe uma agonia dentro do coração, dentro das casas, famílias, porque estamos vivendo uma pandemia que é conhecido como Covid-19. Ainda este mês, para ser bem preciso, no dia 19 do mês atual, só na grande São Paulo, tivemos a perca de 1.000 pessoas que entraram em óbito. Muitos se encontram agora, neste momento, entubados. Famílias estão chorando, porque está sentindo a perca do seu parente. Mas em meio a tudo isso, existe a palavra de Deus, palavra que conforta, palavra que cura,
palavra que restaura, palavra que dá ânimo e palavra que traz resposta para todas as coisas. O que eu quero vos dizer com esta fala é que sobre o que nós estamos vivendo, Deus jamais saiu fora do controle. Ainda hoje, faz 8 dias que eu fui entrevistado por um canal acerca desta pandemia, e eu falei naquela fala que Deus, Ele sabe de todas as coisas, e se Ele achou por bem permitir que o mal assolasse os 4 cantos da terra, pelo menos uma coisa eu tenho certeza, e o que é? Desperta tu que dorme, porque os sinais estão acontecendo dia após dia, e a qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai soar, e vai subir um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Churimindaragá séria, shoiacanderabai osurimindagai. A palavra de Deus hoje está indo aonde você não pode ir. A palavra de Deus hoje está fazendo aquilo que você não podia, mas a palavra está entrando hoje para provocar milagre extraordinário da sua vida. Você, aonde se encontra agora, você pode glorificá-lo e adorá-lo, a presença dele. Você que está presente aqui na igreja pode glorificar. E você que está ouvindo este humilde sermão por meio deste canal, receba graça, receba paz, receba a glória do Senhor que traz renovo hoje dentro da sua casa, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O milagre acontece dentro da casa do centurião, é fato. Agora, dando o cumprimento da palavra lida, e já concluo a minha fala. Lucas vai dizer que Jesus sai de Cafarnaum, e ele está indo para a cidade chamada Naim. A cidade de Naim não ficava, mas fica ao sul de Cafarnaum. Na época passada, para uma pessoa como Jesus chegar em Naim, ele teve que andar um dia inteiro a pé de Cafarnaum para a cidade chamada Naim. Lucas vai dizer que os discípulos estão com Jesus, e está com Jesus também uma grande multidão que saiu de Cafarnaum, e agora Jesus está indo para a cidade chamada Naim. Foi na entrada da cidade que Jesus se deparou com outra multidão, e esta multidão não estava alegre, esta multidão estava triste. Por quê? Porque estava acontecendo um cortejo de um jovem que havia entrado em óbito. Toda a cidade de Naim estava comovida pelo lamento daquela mulher. Por quê? Porque seria o segundo cortejo que aquela mulher estava vivenciando. O primeiro cortejo foi do seu esposo. Ele havia entrado em óbito, ela agora estava viúva,
o futuro dela, os sonhos dela, estava no seu filho. Mas a morte bateu sem pedir licença e entrou dentro da casa daquela mulher pela segunda vez. A morte vem e leva o filho daquela viúva. E diz o texto sagrado que o Cristo vai se aproximando daquela multidão e daquela mulher e daquele defunto. A multidão que estava com a mulher era a multidão da morte, mas a multidão do Cristo era a multidão da vida. A multidão que estava com aquela mulher era a multidão que tinha perdido a sua esperança, mas a multidão que estava com Cristo era a multidão da esperança. Agora, por que o cortejo estava saindo da cidade de Naim? Simples. Porque o cemitério não ficava dentro da cidade, ficava fora da cidade. E diz o texto sagrado que quando Jesus se deparou com aquele cortejo, aquela mulher não conhecia Jesus, mas a referência bíblica que eu li, Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13, diz-lhe o texto que vendo-lhe quem viu? Jesus. Vendo quem? A mulher. Veja que ele não olha para o defunto, ele olha para a mulher. Vendo-lhe a mulher, alabaria cásseria. Glória a Deus. E o que foi que aconteceu? Que quando ele olhou para a mulher, ele moveu no seu íntimo com paixão por ela. Agora preste atenção. Você sabe o que é o Cristo se comover pela dor de uma pessoa? Eu não sei se você já se deparou com isso ou com essa pergunta. Eu não sei qual é a tua resposta, mas a Bíblia diz que no céu existe alguém que está intercedendo por mim e por vós outros 24 horas, com gemido inexprimível por ti. Oxalá que nesta noite Jesus venha se comover pela sua situação, e tenha certeza, porque se ele se comover, o milagre hoje vai bater na tua porta. Você vai glorificar a Deus, vai sair desta situação, e o nome do Cristo será glorificado. Jesus se comove com uma mulher, se aproxima dela e disse assim: não chores. Seria e é falta de ética, falta de compaixão, como nos diz os nordestinos, falta de piedade. Uma mãe está velando o seu filho e alguém dizer para ela: não chores. Mas tem um porém. Aquele que disse não chore não era uma pessoa qualquer, era o dono da vida. É isso mesmo. Jesus de Nazaré. Ele é o dono da vida. Glória a Deus. Eu digo nesta noite, em nome de Jesus, sem medo de errar, mas sendo guiado pelo Espírito e pela palavra, Deus nesta noite está dizendo para alguém: não chore.
porque hoje eu te levanto desta situação. Glória a Deus, aleluia. Mudarei a tua história a partir de hoje, por meio da minha palavra. Antes que a mulher viesse esboçar alguma reação, Jesus, ele foi aonde estava o problema. O problema estava a 10 metros dos sacerdotes. Um esquife de madeira, século 21, conhecido como caixão. Para os leitores, caixote de madeira. Jesus fez uma coisa que o sacerdote não podia fazer. Jesus fez uma coisa que o levita não podia fazer. E o que foi que Jesus fez? Se aproximou do defunto. E ele toca no caixão. Que quando ele tocou, diz a referência bíblica, todos pararam. E que quando todos pararam, Jesus olha para o jovem que estava morto. Disse-lhe assim: mancebo, a ti te digo, levanta-te. O espírito da vida foi soprado entre juntas, medula, sangue, nervo, carne, pele. O espírito da vida entrou naquele jovem. Ele se levanta e ele passa a falar com Jesus. Aleluia. O povo vendo aquele milagre disse assim: um grande profeta se levantou hoje entre nós, e Deus visitou-lhe o seu povo. Eu quero concluir a minha fala fazendo-lhe uma tese, uma analogia. Alguém sai do cenário do velório, corre, vai até o cemitério. Chegando no cemitério está o buraco aberto. O coveiro se encontra com as suas ferramentas de trabalho, esperando o filho da viúva que havia entrado em óbito. Mas alguém chega diante do coveiro com uma notícia. E a notícia foi essa: pode fechar a sepultura, porque hoje não vai ter mais velório. O coveiro diz: mas o que foi que aconteceu? E alguém diz: foi um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele saiu de Cafarnaum. Quem ele é? O Filho unigênito de Deus. O que é que ele faz? Milagre. Os cegos enxergam, os leprosos são purificados. E agora ele deu uma ordem para o defunto, e o milagre aconteceu. Eu concluo a minha fala nesta noite dizendo: em meio àquilo que nós estamos vivendo, Deus nesta noite, por meio da sua poderosa palavra, está repreendendo o espírito da morte no meio da sua casa, da tua parentela. E Deus nesta noite está trazendo vida. Deus nesta noite está fechando sepultura. Você não vai descer a sepultura sem que antes as promessas do Eterno venham se concretizar sobre a sua história. Que o Santo de Israel nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Disse-lhe Jesus à mulher: não chores. Que o eterno Deus abençoe
os irmãos aqui presentes e você que se encontra conectado no canal. Receba graça, paz, saúde, livramento e vida em Cristo Jesus.